Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Dizem que a mente humana é semelhante ao paraquedas. Só serve se estiver aberto. Se estiver fechado, o problema é que o do chão não passa. Né? A não ser que tenha água, né? O cara, mas vira o chão, né? Vai virar um estrondo. O paraquedas foi um dos grandes inventos nos quais estão adentrando no chamado século XXI. Porque ele permite, e com suas evoluções maiores, permite com que nós possamos tê-lo até como esporte. Um esporte, digamos assim, meio perigoso. Bem que toda atividade ela é perigosa. Não existe permanência, existe um processo de mutabilidade constante, porque nós estamos a morrer a partir do momento que nascemos, né? Porque as células vão se recuperando aquilo lá. Aí diga-me uma coisa, Júlio, que você que é instrutor de paraquedismo e vai nos falar sobre paraquedismo em salto duplo, o que levou a ser paraquedista e fazer salto duplo, e o que levou a ter coragem, porque medo é uma emoção natural. Você normatiza, controlando-a. E eu mesmo tenho medo que me pelo, eu sou fóbico mesmo, certo? De altura. O que levou a isso? Perfeito. Então, meu pai é piloto de avião há 51 anos e há mais de 35 anos ele lança paraquedistas. E, consequentemente, eu comecei a conviver, a ver o que era o paraquedismo na prática, auxiliava ele nos finais de semana enquanto ele subia para fazer os voos. Eu ficava observando as dobragens dos paraquedas, enquanto ele estava no chão, ajudava ele a reabastecer a aeronave, levar um lanche para ele e tudo mais. Isso daí eu tinha 11 anos de idade. E aí eu comecei. Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tô com 34. Eu já tenho uma boa caminhada. Tem um pouquinho. Já tem um pedigree bom aí, certo? E teve o DNA forte. Pois é. E aí eu comecei a aprender a dobrar paraquedas e, consequentemente, eu comecei a ter curiosidade de como que é o processo do salto, de como que o paraquedas abre. Eu sempre fui uma pessoa, eu não vou dizer medroso, porque eu sempre fiz as coisas, mas eu sempre fui muito pé atrás, de ter certeza onde é que eu estou colocando meu pé antes de realmente apoiar o peso todo. O pior é que no paraquedas lá não tem, o pé fica o tempo fora do chão. Né? Exatamente, por isso que eu acabei demorando até um tempinho grande. Eu comecei a dobrar paraquedas em março de 94, meu primeiro salto foi dia 13 de janeiro de 95. Já tem um pouquinho mais de 21 anos. O primeiro salto nunca se esquece, né? Não, nunca. Agora, diga-me uma coisa. As pessoas que procuram paraquedismo e salto duplo, elas querem adrenalina, serotonina, o que é que elas querem? Ou elas estão naquela concepção, primeiro viver e de filosofarem. Ou seja, primeiro viver, depois filosofar. Estão querendo emoção. E aí estão naquela hierarquia de Maslow, que a primeira diz que é fisiológica, a segunda é segurança, a terceira é social, a quarta é estima e a quinta é autorrealização. Ela quer se autorrealizar fazendo alguma coisa diferente ou realmente é uma coisa que ninguém explica? Depende muito, tem vários perfis diferentes de pessoas que vão para saltar. Algumas, inclusive, pessoas que têm medo de altura, que têm fobia e estão ali para poder vencer uma barreira a mais na vida. Mas tem muita gente que procura porque gosta de adrenalina, tem muita gente que procura porque gosta da realização. Eu, além do paraquedismo, eu gosto muito do mergulho. Eu também faço mergulho de forma amadora. Pô, você gosta de coisas radicais, né? Vai na raiz mesmo do processo. E o que eu gosto mais do mergulho, em contrapartida com o paraquedismo, é que o paraquedismo você eleva a pessoa acima
da condição física que a grande maioria das pessoas estão. Alguns chegam a dizer que o ego do paraquedista ele fica até acima do ego dos médicos que têm o poder de curar, pelo menos acredito. Muitos acreditam dessa forma. Poder até acima dos juízes que decidem o que é certo e o que é errado, porque são pessoas que estão mais próximas do Criador geral, do Deus, cada um tem uma filosofia diferente, uma forma diferente de se expressar. E aí você pega um ego de um paraquedista, um ego de alguém que está lá próximo de Deus, e você mergulha ali dentro d'água, você afoga esse ego. Eu gosto muito de fazer essa comparação. Sempre que eu saio do mergulho, eu saio com o meu ego quase morto ali, já afogado, por assim dizer. E aí eu gosto dessa contraposição de uma coisa com a outra, porque apesar de sempre me preocupar em manter o meu ego dentro de mim, aqui perto da Terra, nos níveis de 1,70 m de altura, esse tamanho extraordinário de um nanico, eu sempre tento manter o ego dentro de mim mesmo, mas é uma prática que às vezes você acaba não percebendo e você começa a deixar extrapolar. E o mergulho ele vem exatamente para contrabalancear de uma forma recreativa para mim. Mas eu acho bem interessante isso, eu gosto bastante. Interessante a sua resposta, eu gostei, viu? Principalmente que ego você não bota nem bandeira de mertiolate, é um negócio assim horrível. Alexandre, quando morreu, ele solicitou que fosse levado no caixão, onde as mãos ficassem do lado de fora, para que as pessoas vissem que ele não ia levar nada em sua morte. E que todos os seus tesouros fossem feitos para ele caminhar, para ver que o bem material não representava nada. E que seu caixão fosse levado pelos médicos. Que apesar de ter um ego naquela época, estou falando de Alexandre, o Grande, né? E naquela época eles tinham limitações e estavam muito afastados dos deuses, né? Porque a concepção ali não era judaica, cristã. Perfeito. Agora diga-me uma coisa, medo é emoção natural. Você tem e vai morrer com ela. Perfeito. A fobia é um ato específico, né? Um ato fóbico. Você tem um direcionamento. Você tem medo daquilo, então você sabe do que você tem medo. E o pânico vem de pan, totalidade. Então nós temos o medo, nós temos a fobia e nós temos o pânico. Só que o pânico e a fobia, né? Seja a fobia, a agrofobia, que agro em grego quer dizer exato mercado aberto, claustrofobia, acrofobia, que eu acho que é seu medo de altura, né? Então eu acho que o nome é esse, não tenho certeza, né? Pode ser controlada, mas o medo existe, porque sempre você vai pular e sempre tem uma ponta do medo, ou ele desaparece com o tempo? O medo ele é um fator, na verdade, importante no salto. Ele nunca desaparece, você apenas começa a controlar mais ele. Quando alguém vira para mim e fala assim, mas eu tenho medo de saltar. Aí eu viro e pergunto, até aí está ótimo, você tem vontade de saltar? Porque se a sua vontade é maior do que o seu medo, você vai conseguir vencer o medo, vai fazer o salto, vai se divertir, vai gostar. Agora, se você não tem vontade, você não tem justificativa, você não tem motivo para saltar. Eu gosto sempre de pensar que motivação é um motivo que é colocado em ação. Então, se você não tem uma motivação para fazer um salto, que seria a sua vontade, não tem realmente necessidade para isso. Mas o medo, ele sempre existe. E é exatamente por ter medo que a gente cumpre as normas de segurança, os padrões, a gente mantém o esporte dentro de uns níveis esportivos e não suicidas. E tem pessoas que fazem alguns esportes e não só. Paraquedismo, na verdade, é um dos poucos esportes, ou um dos esportes que se faz menos dessa forma, mas existem vários esportes que as pessoas fazem de forma suicida, sem cumprir padrões de segurança, sem se preocuparem com o seu bem-estar, com o bem-estar das pessoas que estão em volta. E isso daí é que eu acho que começa a se tornar prejudicial, porque as pessoas perderam o medo de fazer aquela atividade. Então o medo é importante, ele sempre existe. Você falou uma coisa interessante, motivação é mover e mover para fora. A percepção do mundo facial em duas maneiras. Através da visão fenomenológica existencial, que é interna, só você sabe, e a empírica, que é o mundo dos sentidos. Não? A percepção do totalidade a partir dos sentidos, 5 sentidos. Aí diga-me uma coisa, motivar, você falou o termo certo,
Motivo para ação é interno. Incentivo é o contrário, ou seja, a motivação ela é endógena, não exógena. O incentivo que é empírico, ele é exógeno. O que é que levam as pessoas a estarem lá? É interno, motivação, endógena ou é exógeno, incentivo? É o fato de se ver e que os outros veem pulando, ou é o fato de se autoconhecer, se autocontrolar, ou até mesmo por processo genético, de DNA, de pedigree, né, de osmose, que foi passado de pai para filho, como no seu caso. Só para ficar bem claro, meu pai nunca saltou de paraquedas. Ele nunca se jogou. Mas pelo menos ficou pilotando avião. Eu mesmo, rapaz, tenho medo. Eu moro no 20º andar. Esse para olhar para a janela é um problema. Quanto mais eu pular ou pilotar avião, já... Mas enfim, eu acredito que a grande maioria das pessoas, o motivo que levam elas para uma área de saltos, procurar paraquedismo, seja um salto duplo, seja fazer o curso, é algo interno dela, um motivo que ela se movimenta para aquilo. Como eu falei, alguns é pelo fato de ter medo de altura, outros é porque precisam tomar uma decisão maior na vida, enfim, tem vários motivos diferentes que levam essas pessoas a isso. Com relação ao incentivo, sem dúvida alguma, muitas pessoas que chegam lá e ficam na dúvida se vão saltar ou não, aquele incentivo dos amigos que já saltaram ou que ainda vão saltar, do tipo, eu não quero ouvir eles falando, isso daí sem dúvida alguma acontece para muita gente. Mas o motivo normalmente é maior. Você falou do desejo. O desejo é um negócio assim, rapaz, é um negócio incrível. Né? Eu posso aqui falar de Freud, posso falar de Platão, posso falar de Kierkegaard, posso falar de Sartre, posso falar de vários. E no desejo você tem duas coisas assim, a inveja, que é uma coisa maléfica, no qual você, por sua vez, é um desejo que o cara, você vê o indivíduo e quer, não, às vezes quer fazer, mas quer destruí-lo, e você tem a cobiça. Tanto é que não cobiçais a mulher do próximo. Dizem que quando estiver próximo, né? Mas é um dos mandamentos. E aí, por sua vez, a cobiça, que é um desejo, que por sua vez, benéfico, para algo bom. Aí você falou daí da cobiça, das pessoas, né, terem desejo e passar esse desejo. É comum isso? Um amigo passar esse desejo, o cara cobiçar e querer fazer, não com inveja, mas querer fazer para se sobressair. É muito comum isso e é muito comum, vou aproveitar aqui a linha de pensamento, é muito comum se fazer isso de uma maneira também terapêutica, ou seja, o cara... Né? Porque quando você faz o arco e flecha, você o faz, arco do agueiro zen, por exemplo, você o faz não pelo impulso da flecha, o ato empírico, mas pelo processo fenomenológico existencial que existe na flecha. Então existe um desejo, uma cobiça, né? Eu vou tirar a inveja, porque inveja é sempre ruim, né? Existe de pessoas que estão fazendo esse esporte. Eu tenho um processo de superação, sim, para os outros, para si mesmo? Eu acredito que com certeza deve existir alguns casos, mas não é a grande maioria. A grande maioria das pessoas fazem mais pela satisfação, pela realização de estar realizando aquilo. Existem alguns exemplos, até mesmo na própria mitologia grega, de coisas datadas de muitos anos atrás, que vão mostrando o desejo. Depois vem Santos Dumont, Ícaro. os irmãos White. Caso de Ícaro, né? Que tinha as aulas. Ícaro e Dédalus, exatamente. Exato. Com a vontade de voar, de tudo. Então, o desejo de voar é muito grande no ser humano desde a sua concepção, em toda a sua existência. Agora, sem dúvida alguma, às vezes a pessoa vê um amigo fazendo e fala, eu preciso fazer isso porque eu quero aparecer, eu quero me mostrar. Aí com certeza tem, mas eu acredito que seja a minoria realmente. A maioria das pessoas faz pelo prazer que tem, pela vontade que tem de estar ali, de estar fazendo aquilo. Sem falar da parte do visual, de ter uma vista bacana, da experiência em si, mas
da sensação. Rapaz, se eu for pular, eu não vou abrir os olhos nunca. E vai ficar aquele friozinho na barriga o tempo todo. Conversamos aqui com o Júlio Ribeiro Marques. Marques ou Marques? Marques de Monte Santo, não é o Marques, né? Certo? E deixa-nos aqui a sua mensagem final. Não se preocupe não, porque os caracteres, seu telefone, vão sendo colocados, né? Deixa aqui a nossa mensagem final para as pessoas que diferente de mim, certo? Só se não é emergência, certo? Eu acho que até na emergência, meu amigo, vai ser difícil. Vou pular e pular com os olhos fechados, bem fechados mesmo, com friozinho na barriga. Que querem participar, a técnica, aprender, né? Fazer o esporte aéreo, paraquedismo e salto duplo. Que o local não era o clube de Itaparica, né? Na ilha de Itaparica, exatamente. Então, para as pessoas que têm vontade de saltar de paraquedas, minha sugestão é sempre procurar fazer o esporte de uma forma, primeiro, pautada na segurança e, em segundo lugar, na diversão. Não justifica você se jogar de um avião durante o voo se não for por diversão. Então, sempre fazer isso porque você tem vontade, porque você tem realmente o anseio de conquistar novos ares. E aí, a gente está localizado na ilha de Itaparica, dentro do Aeroclube da Bahia. Tem um visual fantástico, magnífico, de uma área de saltos permanente, que opera todos os meses do ano. É o visual mais bonito de todos. A gente concorre basicamente com locais que às vezes, uma vez por ano, fazem atividade de saltos. E aí nesse caso eu poderia citar Búzios, dentro do Brasil. Então a gente tem um visual realmente bem bacana e com a parte de segurança tem todas as normas, padrões de segurança, não só da ANAC, que rege mais a parte da aviação, mas principalmente a parte da Confederação Brasileira de Paraquedismo. Então, lá tem todos os clubes filiados, instrutores cadastrados, pessoas habilitadas a fazer manutenção dos equipamentos e tudo. Então, esse daí é o nosso foco primordial, exatamente pautado na segurança, o esporte, o paraquedismo de forma segura. Aí, vocês que são corajosos, eu não sou tão corajoso assim, entendeu? Tem a oportunidade de pular de paraquedas. E como eu falei no início da nossa conversa, né, vou ser repetitivo e dizer, paraquedas é bom, igualmente, quando ele está aberto, viu? A ser paraquedista e fazer salto duplo. E o que levou a ter coragem, porque medo é uma emoção natural. Você normatiza, controlando-a. E eu mesmo tenho medo que me pelo, eu sou fóbico mesmo, certo? De altura. O que levou a isso? Perfeito. Então,
Meu pai é piloto de avião há 51 anos e há mais de 35 anos. Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Dizem que a mente humana é semelhante ao paraquedas. Só serve se estiver aberto. Se estiver fechado, o problema é que o do chão não passa. Né? A não ser que tenha água, né? O cara mas vira o chão, né? Vai virar um estrondo. O paraquedas foi um dos grandes inventos nos quais estão adentrando no chamado século XXI. Porque ele permite, e com suas evoluções maiores, permite... com que nós possamos tê-lo até como esporte. Um esporte, digamos assim, meio perigoso, bem que toda atividade ela é perigosa. Lá não existe permanência, existe um processo de mutabilidade constante, porque nós estamos a morrer a partir do momento que nascemos, né? Porque as células vão se recuperando aquilo lá. Aí diga-me uma coisa, Júlio, que você que é instrutor de paraquedismo e vai nos falar sobre paraquedismo em salto duplo, o que levou